Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e pra começar eu queria pedir desculpa por esse vídeo ter saído só na segunda-feira. Eu gostaria de ter soltado antes, porém eu estava lá na BGS, então eu não tive tempo de produzir o vídeo antes pra vocês. Mas fica aqui o nosso vídeo de O Clube da Meia-Noite, ou Midnight Club, que é a nova série do Mike Flanagan pra Netflix. Então vamos lá, esse vídeo tem spoilers. Lembrando que mais pro final do vídeo também eu vou falar teoria sobre algumas coisas. A gente tem algumas pontas soltas, algumas perguntas que não foram bem respondidas, outras que foram respondidas que talvez tenham passado batido por vocês, então eu vou comentar aí. E só queria aproveitar e pedir pra vocês se inscrever aqui embaixo se você é novo por aqui. Eu vou ser muito grata, você vai ajudar muito o meu trabalho, é de graça, você pode me acompanhar também nas redes sociais pra ver meu trabalho por lá também. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar, tá bom? Obrigada pra quem ajudar aí. Bom, Midnight Club, o Clube da Meia-Noite, é a nova série do Mike Flanagan pra Netflix. Ele é o criador de outras séries incríveis que são grandes referências no terror, como A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly, também A Missa da Meia-Noite. Eu vou deixando aqui nos cards os vídeos das outras séries do Mike Flanagan. Eu gosto muito do trabalho dele, então eu tava muito animada pra essa série. Ela veio em 10 episódios de 1 hora cada. O Mike Flanagan, ele sempre faz conteúdos realmente extensos, assim, bem aprofundados, porque ele enxerga o terror de uma maneira um pouco diferente, o que eu gosto muito. E essa obra é inspirada nos livros do Christopher Pike, que é de 1994, a principal obra que ele se inspirou, mas ele se inspirou também em outros elementos de outras obras dele. Bom, o Clube da Meia-Noite traz a história de um grupo de jovens que estão num asilo, assim, e eles são todos pacientes terminais, e eles se reúnem à meia-noite para contar histórias de terror. Só que coisas estranhas também acontecem nesse asilo onde eles vivem e tem todo um mistério envolvendo a história do lugar. Bom, eu queria começar dizendo que a minha expectativa pra essa série estava muito alta. Ela não foi bem correspondida. Assim, esse vídeo não é um vídeo pra falar mal da série, porque de forma alguma eu achei ela ruim. Eu não achei ela ruim, porque o Mike Flanagan faz coisas muito boas, assim. E não diria que é uma série ruim, jamais, assim. Inclusive, ela é uma boa série, mas em vários momentos, pra mim, a série não funcionou muito bem, assim. Primeiramente, que a história que se passa no asilo, né, em Brightcliff, ela é muito mais interessante do que as histórias que eles contam no grupo deles ali da meia-noite. Tem algumas histórias que são excelentes, como, por exemplo, a história que a Anya conta, né, que daquela doppelganger. Nossa, aquela história é muito boa. Inclusive, a gente começa a se perguntar o quanto daquela história não foi, tipo, da vida da Anya mesmo, sabe? Em vários momentos, assim, eu me perguntei, cara, o quanto eles tiraram da própria vida deles, né, essas histórias que eles estão contando. Eu comecei a ficar com muito medo que o Kevin fosse um serial killer, gente, juro. Mas, assim, tem algumas histórias, sim, que são boas, são interessantes. Nos rende vários sustos, sim. Tem muitos jump scares ao longo da série. Mas, pra mim, essa questão dessas histórias sendo contadas, elas funcionam mais ou menos só até a metade da série, sabe? Da metade pra frente fica um pouco maçante, sabe? Fica um pouco assim, putz, sabe? Outra história que não tem nada a ver, sabe? Tipo, a história dos meninos lá, o negócio da crise da tecnologia, sabe? Tipo, uns negócios assim que, mano, não tem muito a ver. E assim, eu queria muito saber o que era o mistério que envolveu aquele lugar, sabe? Onde tinha ido parar a Julia James, aquele porão, sabe? Então, assim, eu vejo que a história funciona muito bem com o clube se encontrando e contando, né, as histórias deles até certo ponto na trama, sabe? Depois disso ficou maçante, ficou muito over, assim. Eu sei que é o objetivo, né, da história eles se reunirem pra contar esses momentos ali, essas criações deles, mas essa série vai muito além, né, porque é uma série que traz muito drama, assim, né, ela fala, o foco principal não é nem o terror, é falar sobre a morte, falar sobre o fato de que a vida termina em algum momento e muitas vezes muito antes do que as pessoas esperam, e nós temos personagens muito reais, assim, sabe, e, na verdade, assim, nós temos personagens bem estereotipados também, assim, não foge disso, assim, a gente tem quase um Breakfast Club, ali, um clube dos 5, mas no começo. Mesmo assim, a série, ela traz muito bem essa carga dramática. O Mike Flanagan já tinha trabalhado muito com isso em A Maldição da Mansão Bly, que já foi uma pegada diferente da Maldição da Residência Hill. A Maldição da Residência Hill é uma série muito triste, mas ela traz muito mais terror do que Mansão Bly. Mansão Bly é muito triste, assim, é uma série que eu terminei
chorando muito. E essa série, eu fiquei assim, mal, mas não assim de medo da história, sabe? Mas assim, é uma série pesada no sentido de triste mesmo, assim. Pra mim, de longe, a melhor personagem, a melhor atriz de todo esse elenco jovem ali, a atriz que interpretou a Anya, absolutamente incrível a personagem, ela é ali, ela não se conforma com o que ela tá vivendo, né? Ela deixou do sonho dela de ser bailarina por causa da doença dela. Então ela tem ali uma carga dramática muito intensa, sabe? Ela é uma personagem que traz muito, assim, pra trama de um modo geral. E o episódio inteiro dedicado a ela, assim, muito, muito, muito bom, assim. Nossa, pra mim foi provavelmente o ponto mais alto da série, mas a história também nos traz algumas surpresas interessantes quando nós temos momentos ali do passado, ou quando a Ilonka, ela anda pelos corredores e começa a enxergar a imagem daquela fantasma, né, que ela enxerga pelos corredores ali, de Briarcliff. Eu quase falei Briarcliff, que é o de American Horror Story Asylum, mas enfim. Quando ela anda pelos corredores de Briarcliff, enxergando aquele espírito, ela vê tudo assim em tom de sépia, né, como se ela voltasse pro passado. O Mike Flanagan gosta de brincar com isso, né, ele já fez isso no próprio Mansão Bly, quando ele tem um episódio inteiro dedicado a como que a mansão surgiu. Eu gosto dessa brincadeira de visual, assim. É interessante como as histórias são contadas. Se vocês separarem bem, tem algumas que são contadas em colorido, outras são contadas em sépia, então depende muito da época que cada história se situa. Acho legal essa brincadeira que o Mike Flanagan faz com a fotografia, com o jogo de luzes, jogo de câmera. Isso ajuda muito no terror. Às vezes ele coloca fantasmas escondidos em cena, e isso é muito legal. O elemento do porão estar lá escondido também é uma coisa que acrescenta muito pra história. E assim, eu gostei de Midnight Club, mas não foi pra mim a melhor obra do Mike Flanagan. Talvez, dentre as séries, não tô falando dos filmes dele, mas talvez dentre as séries seja a mais fraca das 4 que ele fez pra Netflix. Assim, eu sei que tem muita gente que não gosta de Missa da Meia-Noite, mas pra mim é maravilhosa, eu acho muito boa. Mas isso é uma questão de gosto pessoal, né, gente? Eu tenho certeza que vai ter gente que vai comentar aqui que amou o Clube da Meia-Noite, que simplesmente achou incrível, perfeito, a melhor série do mundo, e tá tudo bem, gente. Entretenimento é feito pra isso. É feito pra cada pessoa analisar com seus próprios olhos e ver como que aquela série te impacta. Se essa série te impacta positivamente, você amou ela, ótimo, perfeito. Só que, cara, eu não gostei tanto quanto eu queria ter gostado muito mais. Os personagens em si demoraram um pouquinho pra me pegar, assim. A Ilonka eu gosto e o Kevin eu gosto também, mas os outros personagens demoraram um pouco pra me pegar, eu não tinha tanto interesse neles, só na Anya. A Anya eu achei ela uma personagem bem interessante desde o começo, assim. Mas, assim, eu queria ver mais a trama do próprio Kevin e da Ilonka ali, queria saber mais da Shasta. Desde que a Shasta apareceu, eu desconfiava que ela era a Julia James. Eu tinha ali uma coisa, um pé atrás com ela, eu sabia que ela tinha alguma coisa a ver mais profundamente, não tinha como ela tá simplesmente só aparecendo, sendo uma pessoa boazinha ali ao redor. Mas a série, ela, ao mesmo tempo que ela trabalha bastante isso da interação entre os jovens e deles falando ali sobre a experiência deles e sobre as expectativas deles, sobre a vida que lhes resta e que eles não sabem quanto tempo vai durar, porque às vezes eles recebem um diagnóstico de que eles vão viver mais um ano e daí eles não vivem mais um ano, às vezes eles recebem um diagnóstico que eles vão viver mais um ano e eles vivem mais que um ano, né? Mas então, eles estão ali naquela coisa que eles sabem que é iminente, mas não sabem bem quando chega, eles querem poder aproveitar esse momento, eles querem conviver ali entre eles. E ela toca bastante nessa questão, né? E se vocês forem parar pra analisar, as histórias que eles contam, todas estão ligadas à morte, de alguma maneira. Então, assim, é uma série que, como eu falei, ela acerta em questão de fotografia, a locação é muito legal, o Mike Flanagan tem esse amor por casas gigantes, esquisitas, né? É uma coisa muito dele, assim. Eles não deixam bem claro em que ano específico se passa a história, mas dá a entender que é no início dos anos 90, porque tem um dado momento que a Charity presente um PlayStation, e é dito que o PlayStation vai lançar daqui uns meses, o PlayStation sai tipo 93, 94, então é do início dos anos 90, muito provavelmente essa história. A Cher, inclusive, é uma personagem estranha, né? Porque ela, em momento algum, ela conta alguma história na mesa. Todas as histórias sobre a vida dela parecem meio criadas, assim. Tipo, gente, de onde que ela tirou a peruca, sabe? Ela fala, né? Que é da família dela, não sei o quê, não sei quem conhece. Enfim, sabe? Tipo, e daí ela brota com o PlayStation, sabe? Assim, ela tem
coisas assim meio estranhas, assim. A Cher é uma personagem meio inexplicável, mas enfim. E também a história traz, como eu falei, essa trama super interessante do próprio asilo ali onde eles estão, que tem esse mistério do que era essa Paragon, né? Esse culto ali que foi feito. Será que alguém realmente se curou? E como que isso acontecia. Então, pra mim, quando isso foi revelado, esse porão e tudo mais, a história se tornou muito mais interessante e os contos dos jovens menos interessante. Então, talvez tivesse que ter sido dosado isso de uma outra forma, não sei bem como, mas a série tem alguns plot twists, né? Assim, por exemplo, um plot twist muito claro é o da Shasta ser a Julia Jane, mas, assim, vamos começar com um bem simples, né? Logo depois que a Anya morre, a Ilonka encontra a estátua da bailarina com a perna restaurada. Mas não é restaurada que foi colada, ela simplesmente está consertada. E isso é quase como uma simbologia, né? Pro fato de que, através da morte da Anya, ela foi de alguma forma restaurada. E que o que for que aconteça com ela depois da morte é uma coisa boa, porque aquela estátua ali era como se fosse a representação da própria Anya. Então é um símbolo de esperança que o Mike Flanagan traz na série, assim, de uma forma bem artística. Então eu achei bonito. Só que, como eu falei, é muito intrigante o fato de os jovens terem encontrado, a Ilonka principalmente, né, ter encontrado aquele porão de forma intacta. Isso nos faz perguntar muito sobre os reais motivos, as reais motivações da Stanton, né, que é a diretora ali desse asilo. Gente, por que esse porão tá sendo mantido da mesma forma que ele era mantido há muitos anos antes? E ali no final, como eu falei dos plot twists, a gente viu que a diretora, na verdade, é careca e ela tem aqui na nuca o símbolo da Paragon. Então, ela tem uma ligação com toda essa história. Ela fala algumas vezes que são métodos cruéis, né, que não devia ser realizado e tudo mais. E isso me faz pensar que, de repente, ela tentou salvar o filho dela, né, porque ela comenta em dado momento que ela tinha o filho Julian dela. Só que a gente não sabe bem o que aconteceu com esse filho dela. Então, talvez ela tenha participado, né, desses rituais, tendo tentado salvar a vida dele e não tenha conseguido. Por isso, de repente, ela guarda um certo nível de rancor dessa Paragon ou algo do tipo. Então, assim, a gente pode interpretar essa diretora de duas formas. Ou ela é uma pessoa boa, né, que tentou salvar ali o filho dela e daí viu que não deu certo, e daí resolveu dedicar a vida dela a dar um bom final de vida para jovens, né, uma esperança ali para eles e tudo mais, então ela faz isso pelo bem. Ou acontece que, na verdade, ela tem ali esse asilo, o Brightcliff Manor, como um lugar onde ela alimenta esses fantasmas comedores de anos, né? Ele chama esses fantasmas, né, de Eating of Years, né, que são os fantasmas que se alimentam da idade, né, dos anos que esses jovens não vão viver. Então, esses dois fantasmas, que é a Ilonka e que o Kevin vem por todo ali a propriedade, são muito, muito, muito similares às duas pessoas que estão na foto do recorte de jornal que está no escritório da Stanton. E lá diz a data, né, de 1898, não sei o quê. Então, dá a entender que esses fantasmas que são vistos pela casa são essas duas pessoas, que são os fundadores ali dessa casa, são quem construiu essa casa. Então, pode ser que aquilo ali seja como se fosse um santuário que ela mantém para poder alimentar essas almas ali, por algum motivo específico que a gente não sabe. Gente, a série de fato tem pontas soltas, a gente não sabe se vai ter uma segunda temporada. Então, assim, tem coisas que realmente não foram respondidas. Por exemplo, a Julia Jane, quando ela faz aquele ritual lá embaixo, né, pra tentar se recuperar de novo, ela simplesmente some, não fala pra onde ela foi, o que aconteceu com ela, né, e, enfim, já a gente sabe também na série que teve outro momento que esse ritual foi feito que não deu certo também. Então, tem coisas que não foram respondidas na série, né? Como a real ligação ali da Stanton com o Paragon. Isso que eu tô falando aqui são teorias fonte e voz da minha cabeça, né? Mas também, outra coisa interessante a ser pontuada é que quando a gente tem a cena final que a Stanton tira a peruca da cabeça e a gente vê a tatuagem no pescoço dela, né? Ela tá escutando a mesma música que a Ilonka escutava quando ela via fantasma, né? Que ela era meio que transportada para muitas décadas antes e ela via ali aquela fantasma e tal, e ela andava pela casa ali
ouvindo aquela música quando a imagem ficava em sépia, né? Então tem alguma ligação, com certeza, aí da Stanton com esses dois fantasmas, né? Que a Ilonka tava enxergando, que meio que perseguia ela, assim. A gente não tem ainda um motivo específico pra eles perseguirem principalmente a Ilonka, talvez porque ela seja protagonista só, né? Então a gente não sabe ao certo. Eles perseguem também o Kevin, né? Ele fala, o Kevin, que ele enxerga também. Então tem algum motivo específico pra ser os dois nisso. Então, assim, a Stanton tem alguma ligação aí. Talvez a Stanton seja muito mais velha do que ela aparenta, e talvez ela mesma se alimente de almas ou algo do tipo. Então, assim, é um mistério aí o que exatamente ela é. Ela não é a Athena, porque deixa muito claro ali naquele momento que a Julia Jane visita aquela mulher quando ela acabou de sair de Radcliffe, que quem é a Athena é aquela mulher que ela visita, então não é Stanton. Mas eu fiquei curiosa pra saber qual que é a ligação da Stanton com tudo isso. Lembrando que o Mike Flanagan vai adaptar A Queda da Casa Usher, que eu já tinha falado no meu vídeo de Bly Manor, que eu achava que esse livro era uma das possibilidades do Mike Flanagan adaptar. Eu tô muito animada porque é do Edgar Allan Poe, que é um dos meus escritores favoritos. Então, tenho certeza que vai ser muito, muito bom. Não sabemos ainda ao certo quando que vai sair, se vai ser ano que vem ou no outro, mas enfim, o que importa é que vai vir aí. E é isso aí, comentem embaixo o que vocês acharam. Eu achei Midnight Club uma boa série, mas comparada com as outras do Mike Flanagan, ela não é tão boa quanto as outras. Ela tem momentos muito fortes, muito bons, ela tem uma carga dramática muito interessante, e também ela traz jumpscares bons, assim. Mas ela patina em alguns momentos, assim, ela tem uma barriga em alguns momentos ela demora pra engrenar, em outros ela exagera em coisas, como muita história deles ali contando, poderia ter menos. Então, assim, ela poderia ter sido administrada de uma forma diferente. É uma boa série, mas é uma série que eu não sei se eu assistiria de novo, por exemplo, e A Maldição da Residência Hill, Bly Manor, eu com certeza assistiria de novo. Enfim, é isso aí. Comentem embaixo o que vocês acharam de Midnight Club e um beijo pra vocês e até a próxima.